Segundo semestre entrando aí com tudo. Se Deus quiser, né? Muito Olá, boa bem. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vão chegando aí. Quem for chegando, vai chegando. Tá certo? Pessoal, olha só. Vamos então... Não! Peraí. Eu coloquei aqui para a gente ler, né, em voz alta. Às vezes eu faço isso. Eu não sei se vocês fazem essa estratégia. Às vezes a gente está fazendo as coisas em casa, né? E a gente quer ler um livro e a gente, né, tá. Eu coloco esse sistema de leitura automática. É muito interessante. Experimentem. Muito bom. Muito interessante. Acho que só eu que faço isso, né? Mas tudo bem. Às vezes o livro é enorme, gente. Às vezes o livro é enorme e cansa a vista da gente, né? Então, para a gente, às vezes, a história está interessante, a gente não quer parar de ler. E o que acontece? Eu coloco na leitura automática e vou ouvindo. Vamos lá, vamos relembrar antes da gente fazer exercício, que a aula passada era exercício de vírgula, né? Do uso da vírgula. Então, vamos só dar uma relembrada muito rapidamente sobre o uso da vírgula, tá? E as 3 regras básicas, gente, quais são? Não se separa a família, né? Eu sempre falo isso. Quem são? Sujeito, verbo e complemento, né? É a regra básica de vírgula. Então, a gente não separa o sujeito do verbo, o verbo dos complementos, né? Ou o substantivo do adjunto adnominal, ou então o complemento nominal e do nome. A gente também não faz essa diferenciação, tá? Então, por exemplo, sujeito do verbo. Vamos dar um exemplo aqui. O aluno de português falou, tá? Quem falou? Vamos achar o sujeito. Quem falou? O aluno de português. Sim, o aluno de português é o sujeito da frase. Então, eu não posso colocar uma vírgula aí no meio, de jeito nenhum, tá? Antes do verbo. Não dá. Por quê? Porque esse verbo, ele está fazendo a referência, ele tá completando o sentido do sujeito. Então, não tem o menor cabimento se colocar uma vírgula ali. Fica até estranho. O aluno de português, vírgula, falou. Estranho, né? Não fica legal. Um exemplo de verbo e complemento. O que é o complemento, gente? O complemento, o verbal, por exemplo. Ele se divide em objeto direto e objeto indireto. O que é isso? É quando o verbo, o objeto direto, ele está ligado ao transitivo direto, que é aquele verbo que não precisa de preposição. A gente já sabe disso, né? Eu sei que vocês assistiram todas as aulas, vocês já estão com isso tudo na cabeça de vocês, né? E o objeto indireto tá ligado ao transitivo indireto e também, claro, estou admitindo aqui, é o verbo que tem preposição. Então, exemplo. Ele falou a verdade. Falou o quê? Né? A verdade. Quando a gente tem um verbo transitivo direto, certo? O que acontece? A gente vai fazer essa pergunta o quê? Então, fica claro para a gente aí identificar, tá certo? E qual é o meu objeto direto nessa frase? Ele falou a verdade. A verdade, né? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu pergunto o quê? E eu tenho essa resposta, a resposta vai ser o meu objeto direto, tá certo? Tudo bem? Estamos aí relembrando um pouquinho de sintaxe. Isso é uma parte de sintaxe, parte de complemento verbal, tá? Foi um exemplo que eu pensei aqui para vocês. Que mais? Quando a gente tem o substantivo, um substantivo e o adjunto adnominal, eu sei que vocês sabem o que é adjunto adnominal.
O que é a adjunta nominal, gente? Ele vai completar o sentido do substantivo ou sujeito. Substantivo é a nomenclatura que a gente usa na sintaxe, na parte da sintaxe, na função sintática. A gente, sujeito a gente usa na função sintática. O substantivo, a gente vai usar esse nome, que é a mesma função do sujeito, né? Lá na morfologia. Então, na morfologia, nós falamos substantivo e na sintaxe nós falamos sujeito, tá certo? Mas é a mesma coisa, tá legal? Tudo bem? Deu para entender? Muito bem, gente. Então, vamos dar um exemplo aí de caso proibido de vírgula, quando a gente tem lá um substantivo e uma adjunta nominal. Ó, anel de ouro, ó, o anel de ouro. Como eu sei que anel é o meu substantivo? Ora, porque antes dele tem um artigo, o anel de ouro. Quando a gente tem um artigo antes do nome, fica claro que aquilo ali é um substantivo, tá certo? Observem isso. De ouro. Isso é o meu adjunto adnominal. Isso é uma adjunta adnominal. Por quê, gente? Ele está fazendo aí, ó, uma referência a anel, é um complemento dele, tá certo? Mas qual é a diferença? O que é um adjunto adnominal? Adjunto. Eu posso pegar de ouro, tá? E colocar uma palavra só. Alguém pode me dar uma palavra só para substituir esse termo de ouro? Dourado. Acabou. Pronto, dourado, tá? Não é o sentido, não. Dourado é outra coisa. Mas de ouro, alguma coisa que é de ouro. É áureo? Pronto, isso, muito obrigada. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Isso aí, áureo. Então, o anel áureo. Isso eu só posso fazer essa substituição de duas palavrinhas por uma lá no adjunto adnominal. No complemento nominal, isso não existe. Então, não façam essa confusão, tá certo? Porque sempre fica a dúvida. Meu Deus, o que é adjunto adnominal e o que é complemento nominal? Eu estou falando alguma mentira? Duvido. Todo mundo tem essa dúvida. Então pensem assim: adjunto adnominal, ele também vai completar o sentido do substantivo? Legal, todo mundo sabe disso. Mas a diferença entre ele e o complemento é que o adjunto adnominal eu posso trocar, por exemplo, de ouro por uma palavra só. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Eu só posso fazer essa transformação no adjunto adnominal. No complemento, não, gente. Complemento é complemento e acabou. Quer ver? Ó, teve necessidade de. Aí é complemento nominal. Por quê? Eu tenho, ó, o termo necessidade, e esse termo necessidade, ele precisa de uma preposição, não é? Porque quem tem necessidade, gente, tem necessidade de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Então, necessidade de alguma coisa, eu não posso transformar em uma palavra só. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Isso você só faz no adjunto adnominal. Deu para entender? Tá certo? Estamos aqui relembrando, hein? Tá certo? Os casos obrigatórios de vírgula, a gente já sabe também. Nas orações deslocadas, ou seja, orações fora de ordem, a gente sabe que precisa colocar ali uma vírgula, tá certo? No vocativo. O que é vocativo? Um chamamento. Ei, psiu, vem aqui. Mãe, toma, entrega. Um chamamento. Isso é um vocativo. O aposto também é obrigatório o uso de vírgula. Lembra do termo entre vírgula? Pode estar entre vírgula ou não, tá certo? Mas normalmente ele cai aí em prova entre vírgula. Sabendo e lembrando que única pontuação, gente, que pode ser substituído que a vírgula pode ser substituída é o travessão, tá certo? Não esqueçam isso já caiu em prova. Outro caso obrigatório também são as conjunções adversativas, as conjunções deslocadas, tá? Então, se eu digo assim,
o sinal estava fechado, vírgula, porém, vírgula, os carros não paravam, tá? É obrigatório o termo em vírgula. Por exemplo, aquele termo ou seja, a gente escreve tanto, ou seja, isto é, obrigatoriamente precisa estar entre vírgulas, tá certo? Que mais? Quando a gente tem um predicativo antes do verbo, também. Então, por exemplo, predicativo antes do verbo. Deixa eu dar um exemplo. Tá? Os corajosos, vírgula, os policiais caminhavam. Tá? Corajosos aí é o meu predicativo. Tá certo? Lembrando que o predicativo pode ser predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Tá? O predicativo do objeto, ele vai estar ligado ao predicado, tá certo? A gente tem uma aula sobre isso, mas não se preocupem, gente. Vamos fazer a revisão em breve de todo o conteúdo, então vocês fiquem aí tranquilos, porque é um ciclo, tá bom? Então a gente vai relembrar tudo isso daí. Carol, ok? Diga. Carol, você poderia só, no caso, reexplicar sobre zeugma, o uso da vírgula na zeugma, que eu não lembro bem como a colocação. Eu lembro que é só a questão da substituição de verbo por vírgula, mas assim, uma colocação numa frase, por exemplo. O zeugma, você substitui a vírgula, ela vai substituir um termo anterior. Acontece isso. Para você não repetir o termo anterior, você coloca uma vírgula. Então, por exemplo, Maria gosta de chocolate. Vírgula, também de café. Para você não escrever Maria também gosta de café, você coloca uma vírgula. Aí você coloca vírgula também de café. Entendeu? Isso serve para quê? Para que serve o zeugma? Para o texto ficar claro. Tá certo? É a mesma função do pronome relativo na frase. Quando a gente tem a gente coloca um pronome relativo no texto, a gente está limpando o texto. Imagina, a vida, ela, a menina. Fica repetitivo, fica chato. Então, a gente faz o uso desses termos. Então, zeugma nada mais é do que a substituição do termo anterior. Para você não repetir, você coloca uma vírgula. Tá? Claro que se a frase seguinte estiver ligada ao sujeito, né? A qual você se refere. Tudo bem? Joia, obrigado, Carol. Que mais, pessoal? Lógico, quando a gente tem conjunções repetidas, Deus criou o céu e a terra e o mar e os animais e a floresta, a gente não pode colocar vírgula. Por quê? Porque a gente tem aí uma conjunção aditiva que vai somar isso aí. Precisa. Ó o microfone, gente. Tá certo, gente? Então, tem alguns casos que a gente já falou, eu estou relembrando aqui os principais, tá certo? Vamos lá para os nossos exercícios e aí a gente vai tentar resolver aqui a situação. Vamos lá. Pessoal, bora trabalhar. Deu para refrescar um pouquinho aí, gente? Tá? Professora, só uma dúvida. Nessa Diga. que você falou, por último, de adição, elas não vai vírgula? Não, quando a gente coloca e, primeiro que as pessoas acham que tá errado, né? Então, é muito comum de falar assim, eu comprei pão e manteiga e chocolate e... Não tá errado, gente. Isso é uma adição, você tá somando, tá? A gente só vai utilizar a vírgula quando for uma enumeração, tá? Uma enumeração, tiver no sentido de enumeração, não de adição, tá? Obrigada. Imagina. Ok? Podemos prosseguir, gente? Ficou mais alguma dúvida? Muito bem. Teria como dar um exemplo desse de enumeração?
Porque Enumeração, por exemplo. Normalmente, a enumeração ela vai estar precedida de 2 pontos. Então, por exemplo, gostaria de dizer isso, 2 pontos, que te amo, vírgula, quero casar com você, vírgula, quero ter filhos com você, ponto final. Ela sempre vai ter 2 pontos anteriormente. Antes da sequência, tem 2 pontos. Essa é a diferença. perfeito, obrigada. Imagina. Tá certo, pessoal? Bom, sigamos aqui. Todo mundo enxergando certinho? Ok. Eu fiz uma besteira aqui. Agora eu consigo. Pronto. Legal. Há erro no emprego da vírgula na seguinte alternativa. Então, ele quer alternativa aí, gente, errada. Errada, tá? Então, ó, o homem que é mortal julga-se, às vezes, eterno. Esse às vezes está certo aí o uso da crase ou está errado? Alguém pode me dizer? Ninguém? Gente, pode errar à vontade, hein? Errar é aqui, não é na prova não, hein? Eu chuto que tá errado. Eu também, eu acho que tá errado. Eu acho Claro tá que certo. não. Certo, Ixi, pessoal? Tá ainda bem certo. que foi um chute. Anotem aí. Não, sabe por que eu faço isso? A crase não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas para exercitar vocês, tá? Para vocês ficarem atentos. Ó, às vezes, à noite, à esquerda, isso aí é locução, tá bom? Toda locução, o uso da crase é obrigatório. Tudo bem? Professora, Diga. não deveria ter vírgula entre as vezes? Olha, o homem, vamos ver. O homem que é mortal, aí, ó, isso daí é uma oração, já de cara aqui a gente já vê que tá certo, né? Ele tá aí, ó, que é mortal, ou seja, somente aquele que é mortal. Quando o termo tá entre vírgula, gente, ele tá, ó, limitando. Se eu tiro a vírgula aí, eu deixo esse pronome relativo aqui, que o homem que é mortal, ou seja, qualquer homem, tá? Eu estou ampliando. Então, quando o termo está entre vírgulas, ele está... O que ele está fazendo? Ele está limitando. Apenas o homem que é mortal julga-se às vezes eterno. Tá certo? Não, o às vezes aí não pode. Por que ele não pode colocar uma vírgula aí, gente? Alguém pode me dizer? Por ele ser uma locução adverbial? Não, mas olha só, vamos por partes. Como é que você faz essa análise? Olha só, tem nada a ver com a questão, né? O uso de vírgula, mas vamos trabalhar só essa frase aí. Vamos achar o sujeito primeiro. Julga-se às vezes eterno. Quem julga-se? O homem. O homem, beleza. Achamos aí o nosso sujeito, tá certo? Muito bem. O homem que é mortal julga-se às vezes eterno. Eu sei que essa frase ela está fora de ordem. Como eu sei isso? Por causa das vírgulas. Por conta das vírgulas. Mas quando eu coloco, prestem atenção nisso, quando eu coloco 2 vírgulas, gente, eu fecho o termo, ele não tá errado não, tá certo aí, tá? Mas se eu tiro uma vírgula, se eu coloco assim, o homem, vírgula, que é mortal, acabou. Tá errado. Prestem atenção nisso, tá? Cuidado. Mas por que tá errado? Porque eu tenho aqui, ó, um pronome relativo. E nesse caso, não pode, tá? Só pode 2 vírgulas ou nenhuma. Eu tenho uma oração adjetiva aí. Tá certo? Ok, não vamos aprofundar muito isso, não. Só queria mostrar para vocês como funciona. Isso aí que eu estou fazendo é análise sintática. É só isso. Vocês fazendo esse exercício com qualquer exercício que vocês tiverem em casa, ou então vocês peguem os passados, qualquer frase,
vocês vão estar exercitando muito a memória de vocês, tá? É assim que você estuda português. Então, o homem, caramba, o que é isso aqui? Bom, substantivo. Legal. Que é mortal. O que é o quê? Bom, que é um pronome relativo. É, meu verbo. Mortal. Você tá entendendo? Façam esse exercício. Vai dar certo. Vocês vão ficar muito mais espertos. Carol, Diga. licença. Elaine, boa noite. Imagina. Esse pronome relativo que, no caso as vírgulas, esse uso da vírgula, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Já que tem um pronome relativo. No caso aí, ele é obrigatório porque ele quer. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que somente o homem que é mortal, ele está restringindo, né? É uma oração restritiva. Somente o que é mortal, é isso que ele quer dizer, julga-se às vezes eterno. É só isso. Se ele quisesse dizer qualquer homem que é mortal, ele tiraria as duas vírgulas, tá? E nesse caso está correto. Essa frase aí, ela tá correta, tá? Ok. E ele quer a frase que tá errada. Essa aí tá correta. Correta, corretíssima. Não tem nem o que pensar, tá bom? Ok. Vamos lá para B. A audiência foi conforme atestaram os advogados, vírgula, bastante positiva para a defesa. E aí? Eu acho que tá errado. Tá errado. Por quê? Eu não sei explicar o porquê. Por causa Não, da mas vírgula ali, a o que vem na audiência. cabeça, assim? Eu acho que a audiência foi, conforme atestaram os advogados, vírgula, bastante positiva para a defesa. Tá correta essa frase. Não tem nada de errado. Tá? Tá bom, obrigado. Não, gente, é assim que a gente aprende. A gente tem que perguntar mesmo, tá? Eu, Não pode sair eu, daqui com dúvida, não. eu acho que ela é o mesmo sentido da de cima, né? Porque a audiência, essa audiência, né? Igual o homem, que é esse homem. No caso, Não? não, na letra A, ele está só restringindo os homens que são mortais, tá? É isso que ele quer explicar. Na letra B, o que está entre vírgula, conforme atestaram os advogados. A audiência foi, conforme atestaram os advogados, bastante positiva para a defesa. Ele só está explicando. Só isso. É só uma explicação, tá? Perfeito. Tudo bem? Tá certinho aí. A lagarta paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio. Tá certo? Tá correto. Tá certo. correto, Tá explicando gente. também, né? Tá explicando. Ele não tá separando não tem nada aí. Mas tá paralisada. Não, estaria errado se não tivessem duas vírgulas. Ó, paralisada pelo veneno da vespa, ele tá explicando. Tá? D. Cão que ladra, vírgula, diz o dito popular, mais uma explicação aí, não morde. Agora, se eu coloco cão que ladra, vírgula, diz o dito popular, não morde, errada. Entendem? Entenderam o que eu quero dizer? Ela está explicando, tá? A letra A é a única que está restringindo. Só aquele homem que é mortal. O resto está explicando. Então, fica fácil, né? O erro aí é na letra E. Tá bem claro para mim, né? Mas não para vocês. Eu vou explicar. Ô, Carol, Diga. nessa letra D, por exemplo, assim, a gente poderia mudar a posição no sentido D. Diz o dito popular, vírgula, cão que ladra não morde. Poderia Perfeito. ser assim? Claro. Okay. Com certeza. A gente, Também como eu disse... Também poderia ir para o final, né, Carol? Cão que ladra não morde, vírgula, diz o dito popular. Tanto poderia ser no início, no meio ou no fim, né? Pode sim, porque nesse caso aí, ó, ela tá na forma indireta, de qualquer maneira. Mas a forma indireta, ela pode também estar lá no final, tá tudo certo. Qual seria a forma direta dessa frase?
cão que ladra não morde. Não, diz o ditado popular que cão que ladra não morde. Que cão A que gente teria que ladra- colocar um pronome relativo aí, tá bom? E retirar as vírgulas, tá certo? Ok? É legal isso. Isso é legal. Carol, Vamos analisar. Diga. com licença. Ainda sobre a letra A, enquanto ao uso da crase. Quando você diz que vai a algum lugar, você tem que usar a crase? Por exemplo, vou à praia, vou à igreja. Então, por exemplo, eu vou à praia, eu vou a algum lugar, né? Mas, assim, o que você tem que pensar? Quando a gente fala em lugar, eu vou à praia, volto da praia. Esse da não precisa de crase. Quer dizer, precisa de crase, mas é facultativo, no sentido de lugar. Entende? Ok. Agora, quando você faz, por exemplo, São Paulo, eu vou a São Paulo e volto de São Paulo. Se a preposição é de, crase para quê? Não tem. Agora, por exemplo, eu vou à Bahia e volto da Bahia, da cidade da Bahia, né? Não é isso? Eu volto da Bahia. Aí, quando a gente tem preposição da, crase a, tá? Ok, Façam obrigado. esse exercício. Em relação a lugar, a estados, tá certo? Estados e países. Agora, lugar, na questão da praia, é facultativo, tá? Ok? Então, Ok, vamos lá. ok. Vamos lá, vamos analisar essa letra E aí, gente, porque eu falo demais, né? Vocês, por favor, me cortem, tá? Porque senão eu fico aqui, tá? Noite adentro. Fica claro que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. Alguém pode me dizer o que está errado isso daí? Porque não tem a vírgula após o pago reclamante, é isso? Não tem nada restringindo e muito menos explicando. Por que está errado? Anotem aí, por favor. A vírgula, gente, ela não pode se separar do quê? Do pronome relativo, sozinha. Tá? Então, ela não pode separar a partícula que. Quando, anotem aí, quando puder ser trocada por isso. Então, vamos dizer, fica claro isso. Eu consigo colocar a palavra isso aí no meio? Fica claro isso. 2 pontos. Que deve ser pago, blá, blá, blá. Consigo. Então, se eu consigo fazer isso, eu não posso colocar uma vírgula aí antes do que. Se eu não consigo fazer isso, ok. Tá? Então, são duas situações. Ela poderia estar entre vírgulas explicando, mas não tem o que explicar. Fica claro. Fica claro o quê? Voando. Não tem sentido. Agora, fica claro isso, se eu consigo colocar esse termo isso diante de uma expressão dessa, e aí eu desenvolvo toda a frase juntamente com o pronome relativo, ok. Então, a vírgula não pode separar a partícula que quando essa ou esta puder ser trocada por isso ou isto. Tá bom? Por quê, gente? Quando a gente tem o que na frase, significa que a gente está iniciando uma oração subordinada, que eu falei para vocês. E oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva obrigatoriamente tem um pronome relativo, tá? Tá certo? Nossa frase errada é a letra E. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Quer ver? Eu vou inverter essa frase para ficar claro. Ó, o que deve ser pago ao reclamante? O valor referente às horas suplementares. Viu?
Eu tô... Isso. O que deve ser pago? Isso. Tá? Fica mais claro. Tranquilo, gente? Posso seguir? Vamos ao texto. Isso aqui é a... Deixa eu ver. Questão 2. Questão 2. Bom, tem esse texto imenso, que eu vou pedir a ajuda de vocês. Com a hora dessa, vocês sabem, a minha garganta já não funciona mais. Eu vou começar. Depois vocês vão seguindo, tá? É até bom, porque é bom treinar, gente. É bom treinar a leitura, tá? Não estamos... Ó, vou começar. Não estamos opondo máquinas e ecologia como se as máquinas fossem aquelas coisas que só servem para violentar a mãe natureza e violar a harmonia entre o ser humano e a natureza. Olha aí o travessão. Uma imagem atribuída à tecnologia desde o fim do século XVIII. Também não estamos seguindo a hipótese de Gaia de que a Terra é um único superorganismo ou uma coletividade de organismos. Em vez disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Quem vai seguir? Eu posso seguir. Bora! Para dar início a essa ecologia das máquinas, precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia. Seu fundamento está na diversidade, já que é apenas com biodiversidade ou multiespécies que incluam todas as formas de organismos, até mesmo bactérias, que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. A fim de discutir uma ecologia de máquinas, precisaremos de uma noção diferente e, em paralelo com a de biodiversidade, uma noção a que chamamos tecnodiversidade. A biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade, uma vez que sem esta só testemunharemos o desaparecimento de espécies diante de uma racionalidade homogênea. Tomemos como exemplo... Cadê, Carol? Peraí. Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar certa espécie de insetos independentemente de sua localização geográfica, precisamente porque são baseados em análises químicas e biológicas. Sabemos, no entanto, que o uso de um mesmo pesticida pode levar a diversas consequências desastrosas em biomas diferentes. Antes da invenção dessas substâncias, empregavam-se diferentes técnicas para combater os insetos que ameaçavam as colheitas dos produtos agrícolas, recursos naturais encontrados na região, por exemplo. Ou seja, havia uma tecnodiversidade antes do emprego de pesticidas como solução universal. Os pesticidas aparentam ser mais eficientes a curto prazo, mas hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando para os nossos pés quando pensávamos em um grupo longínquo. Podemos dizer que a tecnodiversidade é, em essência, uma questão de localidade. Localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de modernização e de globalização e que nos permite refletir sobre a possibilidade de reposicionar as tecnologias modernas. E o que Legal, né, gente? Diversidade. Muito legal esse texto, muito show de bola, muito legal, gostei muito. Esse livro, né, do Yuki Yu, Tecnodiversidade, isso é muito legal esse livro, tá? Eu já li, muito bom, recomendo. Vamos lá, gente, questão 2, vamos lá. Ainda com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item. No trecho, não precisa retornar ao texto, porque eu coloquei aí já o trecho, né? No trecho, tomemos como exemplo os pesticidas que são feitos para matar certa espécie de insetos. A retirada da vírgula, se eu retirar essa vírgula que está aí nessa sentença, alteraria o sentido original do texto? Gente, vamos relembrar o que é sentido? O que é sentido? É o significado, tá? Anotem aí a diferença. Sentido
Quando ele diz para você o sentido, ele está falando da semântica, ele está falando do significado, tá? A coerência, se ele fala aqui coerência, ele está mudando a estrutura, é diferente, tá? Aí ele está te dizendo, se eu retirar essa vírgula, vai mudar o sentido dela? Vai mudar o significado dessa frase? Sim ou não? Eu acredito que não. Eu acho que não também. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que Eu altera, acho que não. por causa que é oração adjetiva. Falou que sim. Eu, Natasha. Claro, gente. Claro que vai alterar, sabe por quê? Anotem aí. Se eu retirar essa vírgula, o que acontece? Eu vou ter uma frase restritiva. Eu vou ter uma oração restritiva. Lembrem que quando a gente tem uma oração sem vírgula, ela está na sua forma direta e ela está se restringindo, ou seja, pode ser qualquer coisa. Quando a gente coloca uma oração com vírgula, ela, de uma certa forma, se torna explicativa, que é o caso dessa sentença, embora não esteja entre vírgulas, tá? Ó, tomemos como exemplo os pesticidas. Ah, não, tá entre vírgulas aí, ó. Tomemos como exemplo os pesticidas. Tirei, que são feitos para matar certa espécie de insetos. A retirada de vírgula... Gente, é lógico. É lógico que tira. Olha aí, desculpa, eu não reparei que era um pronome relativo. Agora que eu tô vendo. Então, piorou. Se eu retiro isso daí, ela já vai... Primeiro que ela já vai ficar na ordem direta. Acabou. Aí ela não tá. E a segunda coisa é que quando a gente retira a vírgula, ela se torna restritiva, tá? Quando a gente tem vírgula, ela se torna explicativa. Por quê? Porque eu tenho duas situações. Eu tenho aí um pronome relativo, isso torna essa oração uma oração subordinada adjetiva. Lembra lá que eu falei para vocês? Toda oração que tem aí, ó, no seu predicado, um pronome relativo, o que vai acontecer? Ela é uma oração subordinada adjetiva. Se ela está com vírgula, ela se torna explicativa. Se ela está sem vírgula, ela se torna restritiva, tá certo? Então, não pode ter o mesmo sentido. Essa questão é uma questão difícil? Mas eu não estou preparando vocês para o fácil. Eu quero que vocês façam a prova de português de olho fechado. Então, é legal a gente colocar questões aqui difíceis, né, gente? Não vamos colocar aqui... Não dá, né? Então, a gente vai colocar questões difíceis para vocês pensarem, para vocês terem muita facilidade com a prova, porque é a primeira prova que vocês vão fazer. Vocês não podem errar nada, tá? A única coisa que vocês podem, talvez, errar é uma questão de compreensão ou interpretação de texto. Por quê? Vai depender da banca. Se a banca quiser te dizer, diante da interpretação dela, que a Terra é quadrada, você tem que aceitar e acabou, tá? Isso é uma questão de interpretação. Agora, em questões de gramática como esta, vocês não podem errar, não, tá? Tudo bem? Então, ficou alguma dúvida aí, gente? Todas, muita, podem perguntar. Vamos lá. Carol, esse que, ele é um pronome relativo ou uma conjunção? Ele é um pronome relativo. E essa é toda oração que tem um pronome relativo nessa estrutura aí, gente, tá? Ela é uma oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva, ela pode ser de duas formas: explicativa, com vírgula, ou restritiva, sem vírgula. Anotem isso, tá? Então, de qualquer maneira, eu posso não saber nada sobre vírgula,
Mas eu olho a frase, eu vejo que é um pronome relativo, e eu vejo que ela está com vírgula, e a questão me pergunta se eu retirar essa vírgula, se vai alterar o sentido, obviamente que vai, porque vocês já sabem que com vírgula é uma explicação, e sem a vírgula é uma restrição. Então, ela muda. Muda ou não muda? Muda. Tá certo? Então, colocando ou retirando a vírgula, gente, o sentido é alterado. Tá bom? O sentido é alterado, percebam, mas a correção gramatical permanece. Por quê? Porque você está entendendo o que você está lendo. Não fica sem sentido. Ela não está sem sentido. Ela só está com o sentido alterado. Percebem a maldade da questão? Cuidado, tá? 3. Assinale a alternativa na qual o emprego incorreto da vírgula. Qual, dentre essas opções, a vírgula está colocada no lugar errado? Letra A. Que mais podia um velho fazer nos idos de 1916, a não ser pegar pneumonia, deixar tudo para os filhos e virar fotografia? Que tristeza, né? B. Mais tarde, me deu até um facão enterçado que tinha mandado forjar para próprio, quase do tamanho da espada e em formato de folha de gravatar. C. Não. Pererico, a sua culpa é pequena. Damião, nunca lhe permitiria chegar ao gerente. Agora que você não tem obrigação de ir à fábrica, por que não fica? Uma questão. Esse porquê aí tá certo? Não, tem que ser com acento, né? Eu já acho que tá faltando o acento. Tá faltando acento. Tá não, tá certinho. Sabe por quê? Porque o porquê separado com acento, gente, ele tem que estar coladinho no ponto de interrogação. Tem que estar. Quer ver? Por exemplo. Seria não fica por quê? Aí seria com acento. Você não veio ao trabalho, vírgula, por quê? Tá colado. É isso mesmo. Só nesse caso, tá? E esse porquê separado e sem acento, ele pode aparecer tanto no início, em perguntas, quanto no meio da frase, tá? Não tem problema não. Tá certinho. Letra D. A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. Na cabeça de vocês, gente, qual que estaria errada? E por quê? Ó, tem uma que tá bem, olha só, tem uma que tá bem clara. Eu não vou nem falar nada, mas só te digo isso. Eu acho que é a D. Só não sei explicar, mas acho que é... Não, D. D de dado? Isso. Eu acho que é delta. Gente, vocês... Eu tô com orgulho agora. Agora fiquei feliz. Não importa, vocês não sabem explicar, mas eu vou dizer o porquê que vocês acharam estranho. Porque, olha só, a ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano, nome próprio, né? Vocês já ficaram com a antena ligada, e botou, é um verbo, né? Verbo botar. O que não se separa nunca, gente? Sujeito do verbo. Sujeito do verbo, tá na cara, tá? Essa é a única, assim, que realmente grita. É uma questão que dá um pouco de medo, porque ela é longa, né? A frase é comprida e você fica um pouco inseguro de resolver. Mas se vocês... Isso é ótimo, com 45 segundos para resolver. 40 segundos. Na verdade, são 40 segundos, né? Se for o vagas.com, são 40 segundos. 40, 45, bom, 5 segundos não vai fazer muita diferença. Isso. Então, vocês entendem que questão de gramática, vocês não podem errar de jeito nenhum? Gramática, o que eu digo é isso, é gramática pura e simples. A interpretação, vocês vão ter 4 minutos e 20, 4 minutos e 25 para fazer. Então, sempre, primeira coisa, gente, dica,
Em prova de interpretação, o que vocês têm que fazer primeiro? Leia o enunciado, porque às vezes nem é necessário voltar ao texto. Às vezes acontece isso, tá? Então, ao invés de você ler aquele negócio inteiro, dá uma olhada na pergunta primeiro. O que você quer? E aí você já vai direto ao ponto, para vocês não perderem tempo, tá certo? Só cuidado, hein? Existem questões que você realmente tem que ler todo o texto, tá? Vamos lá. Muito bem, letra D, não se separa sujeito do verbo. 4. Conforme a gramática tradicional, gente, da língua portuguesa, observe a alternativa correta quanto aos sinais gráficos de pontuação. Essa questão é um presente, porque é uma definição, certo? É definição do que seria, ó. Então, conforme a gramática tradicional da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto aos sinais gráficos de pontuação. Então, é definição sobre os sinais gráficos de pontuação. É isso. Letra A. A vírgula sempre deve ser colocada onde há uma pausa para respirar durante a leitura. B, né, gente? A primeira coisa que eu falo para vocês, não é isso, tá? É lógico que a vírgula, ela dá uma respiração no texto, tá? Tanto é que tem vírgulas que são facultativas. Mas espera aí, essa não é a definição da vírgula. A gente viu na aula passada, a gente relembrou agora que tem um monte de caso facultativo proibido e obrigatório, é ou não é? Então não pode ser isso aí, não. Ó, sempre, duvidem quando vocês virem isso aqui, ó, sempre. Opa, sempre. Difícil alguma coisa assim ser exata. Mas nem o sujeito, ele pode mudar de função. O advérbio também pode mudar de função, dependendo da posição da frase. Cuidado com isso, tá? Sempre. Não é nossa opção. Os pontos finais de exclamação e de interrogação marcam o fim dos períodos. O que vocês acham? Eu acho que tá certo. Vou na B também. Claro que sim, gente. Tanto a exclamação quanto a interrogação, ponto final, marcam o final, certo? Mas e o ponto e vírgula? Não, ele não está falando de ponto e vírgula, ele está falando, ó, ponto final, exclamação, interrogação. Ponto final, exclamação, interrogação. O ponto e vírgula não, tá? O ponto e vírgula a gente utiliza para fazer uma enumeração ou para a gente mudar de assunto dentro da frase, dentro de um mesmo contexto, tá? Tá aí, né? Tá certinho, certinho, certinho. A letra B é nosso gabarito. Vamos ver as outras. Os 2 pontos podem ser utilizados apenas... O que eu falei para vocês? Cuidado com essa palavra, ó. Apenas em textos que contêm um discurso direto. Claro que não. Apenas não, tá? Discurso indireto também. A principal função das aspas é de destacar uma palavra dentro de um determinado texto. A principal função, não. Não é só destacar. A gente viu as principais funções da aspa. Aspas, né? Porque são 2, tá certo? Não é a principal, não. São as principais, não é? B. Dúvida aí, gente? E, por fim, aí, ó, a nossa 5. Bora lá. Quanto à pontuação, conforme a norma padrão da língua portuguesa, estão corretos, exceto, né? Então, todas aí estão corretas, exceto uma. Vamos ver. Pontuação. Vamos ver. Letra A. Em fevereiro de 2020, um acordo bilateral previa que Estados Unidos e OTAN retirassem todas as suas tropas do Afeganistão com um prazo de 14 meses,
se o Talibã cumprisse seus compromissos. E aí? O que vocês Eu acham? acho que tá certa porque tem data, né? Mês e ano. Eu A acho que letra tá A, certa. diga. A Eu acho letra que A tá tá certa. correta. Tá correta, não tem nenhum erro. Por que não tem nenhum erro? A vírgula, ela tá aí, certinho, separando quem? Um acordo bilateral, um adjunto Junto adverbial, adverbial. tá? Um adjunto adverbial de tempo, tá? Certinho aí. Vamos para B. O risco de contágio pelo ar varia muito, dependendo de fatores como quantidade de pessoas, ventilação, tempo de exposição e uso de máscaras adequadas. Nossa, fala já de máscara, já começa a me coçar, né? A máscara já faz parte da minha vida, gente. Tem uma azul, branca, preta, todas as cores, né? Já faz parte de tudo. Vou levar isso para a vida. Letra B, gente, o que vocês acham aí? Correto? Essa primeira vírgula aí da B. Ela está separando. O risco de contágio pelo ar varia muito, dependendo de fatores como... Ok, essa primeira vírgula aí, gente, ela está separando a... Isso daí é uma oração subordinada reduzida, tá? De gerúndio. De gerúndio, ó, dependendo, tá? De fatores. De gerúndio. O resto... Tá, vamos nessa. Essa é de gerúndio. Vamos lá. Tá certo, tá certo. Não tem nenhum erro, não. Na letra B aí, tá? Que mais? Quem lê a C para mim? Eu leio. Nossa galáxia, a Via Láctea, é cercada por buracos negros, mas uma descoberta recente indicou que um deles é muito mais especial que os demais. Aham. E aí, essa vírgula aí, essas duas vírgulas, elas estão separando o quê? Um aposto, né? Um aposto, né? Tá bem claro aí, é um aposto explicativo, né? A gente tem alguns tipos de aposto, mas esse é o mais clássico, que é o explicativo, tá? E o que ele está fazendo aí? Ele está explicando quem é a nossa galáxia, né? É cercada por buracos negros. A Via Láctea, olha só, a Via Láctea, vírgula, é cercada por buracos negros. Nossa galáxia, a Via Láctea, é cercada por buracos negros. Ela está fazendo isso, ela está explicando, né, sobre a galáxia, certinho? Não tem nada de errado aí, não. Letra D, óbvio, né, é a incorreta. Vamos ver por quê. Quem lê para mim? É importante lembrar que em outras situações as comorbidades são muito mais importantes do que o tipo sanguíneo. Deixa eu ver aqui por que está errado. Ah, lógico, né? Não pode aí, gente, separar o quê? O Sujeito, verbo. né? O verbo e o sujeito? O do verbo predicado, do né? sujeito, né? As comorbidades é o sujeito. E o verbo? São. Ok, muito obrigada. Achei que ninguém ia responder. Então, as comorbidades e são, né? Tá bem separadinho aí. Não pode, né, gente? Não pode. Muita gente ia falar que o sujeito é importante lembrar, né? Então, tem que tomar cuidado aí. São muito mais importantes. Quem são muito mais importantes? As comorbidades. Achei meu sujeito. Entenderam? Gabarito D de dado, de delta, né? Vamos lá. A última questão aí, gente. O Conselho de Direitos Humanos, última questão.
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, encerrou sua 36ª sessão em Genebra, na qual adotou 33 resoluções, sendo 20 delas por consenso. Olha como é que escreve consenso, tá? Muita gente erra isso aí na redação. As resoluções abordam vários temas e situações de direitos humanos no Burundi, em Myanmar, na Síria, na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, no Sudão, na Somália e no Camboja. No último dia de trabalho do que é CDH? Conselho de Direitos Humanos. Conselho de Direitos Humanos. Muito obrigada. Conselho de Direitos Humanos. Para a sessão, o órgão adotou, para ver se vocês estão espertos, o órgão adotou uma resolução prorrogando o mandado de missão internacional, independentemente da investigação sobre Myanmar. Também foi aprovado um texto sobre a cooperação com a ONU, seus representantes e mecanismos no campo de direitos humanos. O Conselho solicitou ao Alto Comissariado nas Nações Unidas, comissário, gente, é o topo, tá? Para os direitos humanos que estabelece, até o final de 2017, um grupo de períodos internacionais e regionais por um período de pelo menos um ano, a fim de, olha como está escrito a fim de, separado, hein? A fim de é o quê? Qual o significado disso? Com a finalidade, né? E a fim de junto é o quê? Temos, sei lá, matérias afins ou significa vamos dizer, nós temos gostos, né? Afins, né? Uhum. Como se fosse algo, tá certo? Parecido, tá? A diferença aí. Monitorar e relatar a situação de direitos humanos do LEME e de realizar uma investigação abrangente de todas as alegações e violações de abusos de direitos humanos. Bem legal esse texto também. Internet aí, né? Ajuda a gente nessas coisas. Não haveria, prestem atenção, não haveria prejuízo gramatical para o texto se, em seu último parágrafo, percebam aqui o último parágrafo, vou aumentar. Ok? Tá aqui, ó. Não haveria, dá uma afirmação, e está afirmando, não haveria prejuízo gramatical para o texto se em seu último parágrafo os travessões fossem substituídos por vírgula. Certo. Certo. Correto, corretíssimo, certo. Né, gente? Eu canso de falar isso para vocês, assim, é a chatice, né? Eu falo isso o tempo inteiro. O único, tanto o travessão pode ser substituído por vírgula, como vírgula pode ser substituído somente por travessão. Então, isso daí, gente, não tem problema nenhum. A vírgula, anotem aí, vírgula, travessão e parênteses, não tem problema trocar, tá? Vírgula, travessão e parênteses. Não, o parênteses não é tão comum você trocar, mas o travessão e a vírgula sim, mas pode, não está errado. Então, se você tem uma vírgula, trocar por travessão, tem problema não. Se essa vírgula eu colocar entre parênteses, também não tem problema não, tá certo? Tudo bem? Entendido isso aí, gente? Vamos lembrar que a vírgula, qual é a função dela? Ela desloca um termo, ela isola um termo, ela enumera um termo, ela explica, enfatiza e separa as orações, certo? Entendido, pessoal? Ficou claro? A aula de hoje ficou mais clara, né? Porque na aula passada ninguém me escutava. Pessoal, por hoje é só.
Foi muito legal, foi muito bom relembrar esse assunto aqui. Eu acredito que vocês tenham aproveitado bastante, tá? Fica aqui o meu boa noite e nos vemos já na próxima semana, na terça-feira, às 8 horas. Quaisquer dúvidas, mensagem, podem pedir socorro, tá certo? Eu demoro a responder, mas eu respondo. Um beijo para todos, uma boa Beijo, noite. turma. Boa Até semana noite. que vem. Beijo, Carol. Tchau, tchau. Meus Obrigada. amores, Obrigada. Obrigada. eu que agradeço.